Ontem eu assisti um editorial da Jovem Pan, onde o Roberto Mota ele estava discutindo a situação do desaparecimento das imagens lá do Ministério da Justiça, estranhamente sumiram, assim como também a ausência de imagens sobre a suposta participação do hacker Walter Delgatti em uma reunião com o Bolsonaro. Não tem essas imagens. As imagens sumiram. E aí, o Roberto Mota ele fez a seguinte análise. Olha, o Brasil é um país que, de certa forma, ele é reconhecido pelo uso de tecnologias. Fomos um dos primeiros a aplicar a urna eletrônica. Temos o Pix, que foi um dos primeiros países a deixar o sistema bancário quase que totalmente digital. Agora vem o Drex, que é o real digital do Banco Central. Enfim, como pode imagens simplesmente sumirem? E aí, me lembrou um fato bem interessante do caso Watergate. A gente vai tratar sobre isso um pouco, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui e vários outros pontos que a gente vai tratar nesse editorial. Hoje é um bate-papo entre vocês e eu aqui e algumas matérias que foram veiculadas na mídia aí. Bora fazer isso? E aí, se você puder, lógico, eu vou pedir a você que like, curta, compartilhe. Bora começar? Então vem comigo. Olha só, matéria que foi publicada na Jovem Pan e é sobre esse caso que eu falei para vocês, né, do Roberto Mota. Somos um país com tanta capacidade tecnológica, mas que perde imagens essenciais. É difícil de entender. E aí, aqui ele citou tanto o caso do ministro Flávio Dino, que estranhamente, por questões contratuais, se é que não é brincar demais com a nossa inteligência, achar que a gente é imbecil de acreditar nisso, sumiram as imagens. E também o caso do Walter Delgatti, que anunciou que teve reuniões com o Bolsonaro, estava lá, mas não tem essas imagens lá dentro. E aí, eu lembrei do caso Watergate do Nixon. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Um caso que derrubou o presidente por causa de imagens apagadas e editadas. Né? Será que isso acontece aqui no Brasil? Não sei. O Richard Nixon, isso aconteceu em mais ou menos 1970, 72, tá? Não lembro ao certo. O que aconteceu? Ele teve uma invasão à sede dos democratas dos Estados Unidos. E aí algumas pessoas foram presas por causa dessa invasão. A suspeita é que havia uma espionagem no escritório dos democratas lá. E aí, eu achei interessante por quê? Porque aos poucos foi se descobrindo que poderia ter ligações do Nixon com isso. O presidente começou a surgir imagens, surgir situações que vinculavam o Nixon a esse caso. E aí a Suprema Corte solicitou as imagens e as fitas de gravação do prédio da Casa Branca, solicitando que o Nixon demonstrasse que essas pessoas foram presas, nunca tiveram relação com o Nixon. E aí o Nixon demorou demais em entregar as imagens. E aí a Suprema Corte teve que obrigar ele a entregar. E aí ele entregou as imagens. Quando entregou as imagens, depois de muita demora, percebeu-se que tinha trechos das imagens apagadas. E aí começou uma investigação do Congresso, uma espécie de CPMI, e iniciou-se um processo de impeachment do Nixon. Quando o Nixon viu que não tinha mais jeito, ele pediu a renúncia para não ser impeachado, porque sabia, todo mundo ficou comprovado que ele realmente tinha tudo a ver com aquele evento e as imagens apagadas foram a prova cabal que faltava. Será que o Brasil vem imitando essa situação agora? Não sei. A história, ela sempre se repete. Pois bem, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de Michele Bolsonaro. Matéria da Jovem Pan também, tá, pessoal?
Estamos sendo perseguidos e injustiçados, diz Michele Bolsonaro durante um culto que aconteceu. Um culto emocionante, ela emocionada, o ex-presidente Bolsonaro emocionado, tratando sobre a atual situação do país, sobre a perseguição, a destruição moral que a mídia e o atual governo vem fazendo contra o ex-presidente da República. E a matéria da Jovem Pan fala o seguinte: acompanhada de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse na noite da última quinta-feira, dia 7 de setembro, que eles estão sendo perseguidos e injustiçados. A fala foi proferida durante a participação em culto de uma igreja evangélica localizada em Taguatinga, no Distrito Federal. Vestida com a bandeira do Brasil, ela chorou e contou-se sentir traída por antigos colegas. Horas antes dessa cerimônia religiosa, a Polícia Federal aceitou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro César Barbosa Cid, o Mauro Cid, né? Como dói, irmãos, ver que em muitos que falavam que comungavam da nossa mesma fé, compactuam com tudo aquilo que vai na contramão dos valores específicos do nosso Deus, diz a ex-primeira-dama. E aí, quanto a essa questão da delação premiada, foi desmentido, tá? Jogaram aqui toda a responsabilidade em cima da Globo News, que falou que ia ter a delação, que dessa vez é a segunda vez que isso acontece, mas a defesa novamente desmentiu a Globo News, tirando a credibilidade aí desse meio de imprensa, né, se é que tem, e aí falou que não tem nada disso de delação premiada. E aí levantou-se uma discussão que viralizou nas redes sociais, tá? É mesmo uma perseguição? Não. Qual que é o seu ponto de vista? Eu entendo que as regras do devido processo legal e do direito estão exacerbadas. Falam tanto em perseguição da Lava Jato, a Lava Jato não chega aos pés do que acontece hoje, analisado pelo TSE e do STF. Eu vejo que hoje a vontade punitiva, a inovação jurídica é 1000 vezes maior. Pelo menos, de certa forma, a Lava Jato não teve essa inovação jurídica ao lado da mais alta corte. Inclusive, decisões da corte mantiveram e alinharam o entendimento da Lava Jato à época. Se você parar para pensar, na época, tiveram decisões favoráveis da Lava Jato, na primeira instância, do Tribunal Regional em segunda instância, do Tribunal Federal Regional na segunda instância. Depois teve decisão do STJ e algumas decisões corroboradas à época pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora vem dizer que nada disso aconteceu. Tá? E aí dizem que não tem perseguição ao Bolsonaro, mas criticam a perseguição, dizendo que foi algo absurdo que a Lava Jato fez. Uma coisa é fato. A história não vai ser apagada. A narrativa pode ser mudada, mas a história não se apaga. E quando se fala em história, a gente fala disso aqui, ó. Sérgio Cabral, que a Lava Jato vai ter dinheiro de restituição depois da decisão do ministro Toffoli aí, né? Matéria do G1. Escola de samba desiste de homenagear ex-governador Sérgio Cabral na Independente de Magalhães em 2024. O tema do desfile será a história da construção de São Januário. Pois é. Olha, eu não sei se eu dou parabéns, não tem como, para essa instituição de deixar de fazer isso. Eu falo para eles que, sabe, os valores dessa escola se coadunam com quem eles homenageiam. Então, assim, a gente sabe que a ajuda financeira, que é os recursos enviados, é isso que fez com que a escola queira homenagear o Sérgio Cabral. É saudade da mamata, né? Só que, assim, é um escárnio com a cara da população brasileira, é uma vergonha tão grande, é um tapa na cara do cidadão que paga os impostos. E o que a gente vê hoje é uma deturpação moral tão grande. Eu vou te falar que a pessoa hoje que acredita na narrativa de que todos aqueles que foram condenados pela Lava Jato, que eram pessoas inocentes, santinhos, pessoas que nunca tiveram qualquer vínculo com corrupção, eu sinceramente não consigo entender como essas pessoas conseguem pensar assim.
Mas é o Brasil, né? O Brasil da narrativa. O Brasil da República Relativa. Rimou. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial.